Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Que a alegria, mais um dia da nossa semana onde a gente pode se reunir para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, não é mesmo? Hoje o tema do nosso devocional é culpa e graça. Duas palavras opostas, podemos dizer assim, né? E nós tomaremos por base o texto de Atos, capítulo 3. Eu vou ler com vocês dos versículos 9 a 19 e depois a gente vai frisar apenas o 19, tá bom? Diz assim: Quando os que estavam lá dentro viram o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mendigo coxo que haviam visto tantas vezes na porta do templo chamada Formosa. Ficaram surpresos e admirados com o que tinha acontecido. Todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João e não se separava deles. Todo mundo ali ficou maravilhado. Pedro então dirigiu-se à multidão e disse: Israelitas, que existe de tão admirável nisso? E por que estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder ou virtude tivéssemos feito esse homem andar? Porque é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e de todos os antepassados de vocês, quem glorificou o seu servo Jesus, que vocês negaram diante de Pilatos, apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo, e vocês entregaram ele à morte. Vocês não o quiseram solto, o santo e justo. Em lugar dele, exigiram a libertação de um assassino. E vocês mataram o autor da vida, mas Deus os ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Foi o nome de Jesus que curou esse homem. E vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé que vem por meio dele é que produziu essa cura perfeita, como todos podem ver. Queridos irmãos, eu entendo o que vocês fizeram com Jesus foi por ignorância, e a mesma coisa se pode dizer dos seus líderes. Porém, Deus estava cumprindo seu plano por meio dos profetas de que o Cristo deveria sofrer essas coisas. Agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês. Tem outra versão, uma outra linguagem da Bíblia que diz assim, o versículo 19: Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Queridos, essa é a história que a gente vê que durante mais de 40 anos, um aleijado, um coxo, fala aqui que ele era um mendigo coxo, de nascença, ele nunca teve a alegria de ficar em pé, Só que um milagre mudou essa situação desse coxo. Em um instante, ele estava caminhando, saltando, louvando a Deus, atraindo a atenção de todo mundo que estava ali no templo, E aí Pedro e João, os discípulos de Jesus, logo se viram cercados por milhares de adoradores ali, E aproveitando essa oportunidade, a gente vê que Pedro pregou as boas novas, queridos. Pedro fala para as pessoas que estavam ali, 2 vezes ele fala: foi pela fé no nome de Jesus que aquele homem foi curado, E aí o que a gente vê? A gente fala que Pedro acusa, aquela multidão. Ele fala: olha o mal que vocês fizeram com Jesus, mas olha o bem que Deus fez conosco, Jesus morreu na cruz, queridos, e Deus honrou Jesus por meio daquela cruz, Fala aqui que a multidão condenou Jesus, libertaram o assassino, Quando a gente olha para isso, queridos, por isso que o nosso tema chama culpa e graça. Deus havia um plano para a humanidade, Deus tinha um plano para mim e para você, que éramos pecadores, nós éramos culpados, queridos, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mas aí o Senhor, Ele tem um plano de salvação para nós, para a humanidade. Ele enviou o seu único filho, Jesus, Ele morreu, Ele, sem ter pecado nenhum, Jesus morreu, tomando o meu e o seu lugar naquela cruz. Só que Deus é tão lindo, queridos, e o plano da salvação de Deus é tão perfeita que Jesus não ficou morto.
Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E com essa ressurreição, o Senhor derramou sobre nós a graça infinita deles, queridos. Vocês conseguem entender isso? Nós éramos culpados, mas a graça do Senhor encobriu os nossos pecados. Por isso, queridos, hoje eu quero te encorajar, se talvez a culpa ainda faz parte do seu dia a dia, se você ainda sente culpa por N coisas que você tenha feito, que você tenha falado, que você tenha cometido, que hoje nós possamos pedir perdão para o Senhor e que nós possamos reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz, que foi por mim e por você, por resgate à nossa vida, para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. A graça do Senhor se tornou muito maior sobre nós. Que hoje nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que hoje nós possamos nos voltar para Deus e que você se lembre que os nossos pecados são apagados quando nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor. Grave essa frase hoje: nossa culpa é dissipada pela graça divina. Romanos, quer ver? Vou ler para vocês. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 2 diz assim: portanto agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Queridos, o Senhor, quando a gente tem fé nele, quando a gente se arrepende, por meio de Jesus, o Senhor, ele traz paz para nós, ele derrama da sua graça sobre nós. Eu gosto muito do versículo 20 também de Romanos 5, que diz assim: entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Queridos, em nome de Jesus, que hoje nós possamos nos voltar para o Senhor e reconhecer a graça do Senhor sobre nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, queridos. Paizinho de amor, Paizinho de bondade, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós somos culpados, ó Pai. Nós não somos dignos, Senhor, de estar diante de Ti, mas o Senhor é um Pai de amor, o Senhor é um Deus misericordioso. Paizinho, nós queremos exercitar nossa fé, nós queremos confessar a Ti os nossos pecados, nós queremos confessar a Ti as nossas culpas, as nossas falhas, e nós queremos declarar que nós reconhecemos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, obrigada pelo plano da salvação que o Senhor tinha para a humanidade, Pai. Obrigada, Deus, por ter enviado Jesus a esse mundo. Obrigada, Pai, porque nós podemos olhar para a Tua palavra e a Tua palavra diz: onde há pecado em excesso, a graça pode ser superabundante. Deus, nós queremos a graça do Senhor sobre nós. Pai, nós admitimos a nossa culpa e nós declaramos, ó Deus, que nós queremos ser redimidos e lavados pelo sangue precioso de Jesus. Deus, obrigada porque nós entendemos que quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para o Senhor, os nossos pecados são apagados. Deus, tira de nós toda a impureza, tira de nós, Pai, toda a mornidão, tira de nós, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti e que nós possamos anunciar a Tua salvação para todos aqueles que estão ao nosso redor. Fica conosco nesse dia, Senhor, nos instrui, nos dê sabedoria e que a Tua graça seja abundante sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém.